Louvado seja nosso e eterno Deus. Deus seja sempre e eternamente louvado. Também aqui mais uma vez glorifico a Deus por nos dar esta oportunidade de mais uma vez trazer aqui a palavra do Senhor, para nós podermos nos alimentar desses conselhos santos e fiéis. Meus irmãos, saúdo também a todos com a gloriosa e santa paz de Deus. E vos convido para nós meditar aqui mais uma vez na santa palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 16. Que diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Meus amados irmãos e irmãs, para deixar bem claro que o apóstolo aqui escreve e o que Jesus Cristo sempre pediu e nos ensinou e deixou nas Sagradas Escrituras, principalmente no livro na parte da Bíblia, na segunda parte, o Novo Testamento, que ele nos libertou de uma escravidão, de um ministério, de uma lei que ele mesmo diz nunca edificou ninguém. Era apenas uma lei transitória, ou seja, passageira, a qual o Deus deu para o povo de Israel cumpri-lo, não para que se sacrificasse, porque o próprio Jesus Cristo diz, os apóstolos ensinam, que o sangue de animais nunca edificou ninguém, nunca salvou ninguém e não salva ninguém. E ele nos desprendeu destas cadeias que nos trouxe muito sofrimento aos antigos, principalmente aos sacerdotes, sumo sacerdote, profeta, juízes, reis. E ele nos desprendeu, nos libertou deste sofrimento. Mas qual é o padecimento que nós temos que glorificar a Deus? Qual é o sofrimento que nós devemos passar hoje para podermos glorificar e agradecer a Deus? E que nós não devemos nos envergonhar deste sofrimento ou desta responsabilidade. Meus irmãos, os apóstolos, e Jesus Cristo, eles ensinaram que nós devemos viver hoje pela graça, não pelo sofrimento e padecimento de sangue de animais, e nem de qualquer uma outra coisa. Mas que nós não se envergonhe de viver como cristão, honesto, andando em honestidade, em sinceridade, não mentindo, não se envergonhando de ser o que é, falando a verdade, não vivendo em bebedeira, glutonaria, corrupção. Esses tipos de sofrimento e de padecimento que nós devemos passar hoje. Ou seja, devemos nos afastar de toda prática mundana que não pertence a Deus. Como certa vez o apóstolo Paulo chegou em Gálatas, e ali ele encontrou Pedro e alguns outros apóstolos andando e vivendo ali no meio dos Gálatas, dos gentios, melhor dizendo. E o apóstolo Paulo, ele falou para Pedro e os outros: como vós queres que os gentios andem e aprendam as práticas e as leis de Cristo, dos judeus, se mesmo vocês estão andando como gentios? Meus irmãos, se nós queremos ser crente,
devemos andar como crentes, se afastando também das práticas do mundo, para que possamos ensinar e não se envergonhar do que somos. Muitos não gostam, né, do que Paulo fala a respeito de sofrer por amor a Cristo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, porque nem todos querem padecer por amor de Jesus Cristo. Por isso, algumas pessoas sentem vontade de pegar esse versículo, né, e rasgá-lo ou ignorá-lo. Nós vemos que, principalmente, tem o apóstolo Paulo, que foi preso, açoitado muitas vezes, por causa deste evangelho. Teve apóstolos que foram mortos, apedrejados, presos. Outros se escondiam. Meus irmãos, não é este tipo de sofrimento que o apóstolo Pedro ensina, mas sim o de nós não se envergonhar de ser cristão e não viver como mundanos. Vamos ver mais. Olha só, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 25, 26 e alguns outros, diz: recebi, o apóstolo Paulo falando, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 vez de noite e de dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos dos rios e em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos também dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me escandalize. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Foi uma época de muito sofrimento que naquele lugar onde eles viviam, ali na Judéia, que os apóstolos sofreram muito por causa desse evangelho, porque era o início de um novo evangelho que Jesus Cristo deixou para que fosse traçado dali até hoje, o qual nós temos por escrito na Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele descreve tudo isso e deixou escrito para nós vermos por quanto eles passaram por amor do evangelho, e para que deixasse para nós hoje um traçado ainda melhor, porque nós hoje não precisamos, não necessitamos de passar por esses tipos de sofrimento. Graças a Deus que estamos libertos deste sofrimento, a não ser o de nós não vivermos envergonhados e não andarmos como mundanos ou, como a Bíblia diz, como gentios. Porque muito trabalho tiveram, mas ele diz, não que eu não enfraqueça, porque é doce as coisas do mundo. Olha o que diz a Bíblia a respeito
da semente que foi jogada na beira do caminho entre espinhos, principalmente a que caiu entre espinhos, que diz que aquela semente ou a palavra que alguém pegou ou que caiu no coração de alguém, mas os cuidados do mundo e as suas belezas fez com que aquela semente não frutificasse. Também, o que Paulo realmente quer dizer quando diz: posso todas as coisas em Cristo. Ao olharmos para o contexto, não acredito que Paulo esteja falando sobre força em geral. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre força. A força de Deus traz alegria, em Neemias 8:10, e nos dá a capacidade de nos levantar quando estamos cansados. O que diz o Neemias? A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, como é que Deus se alegra? Nós devemos cumprir com o dever de cristão, andando em sinceridade de coração, se afastando de toda impureza do mundo, não vivendo em pecado. Pode até pecar, mas não viver em pecado. Em tudo também existem regras, exigências, limites, obediência, respeito. Vejamos a vida de um casal. Se um não fizer a vontade do outro e não viver em concordância, é impossível existir entre eles uma perfeita união. Se um exige que o outro lhe entenda, mas ele mesmo não faz o mesmo que o exige, como pode um se alegrar com o outro? Portanto, se casou, então o dever de cada um é padecer pelo seu cônjuge sem se envergonhar com o outro, mas se alegrar com quem está do seu lado, padecendo por você e agradecendo por ter do seu lado quem se preocupa com o seu bem-estar. Meus irmãos, quando Deus falou com Moisés para que tirasse o povo do Egito, Deus pediu duas coisas: que o povo andasse em sinceridade de coração e que andasse nos seus caminhos, lhe temendo e guardando os seus mandamentos. Não pediu muita coisa, porque é assim que Deus tem feito. Deus, quando formou o homem, desde aí, ele tem se preocupado com cada um de nós, a ponto de dar seu próprio filho para padecer por nós na cruz do Calvário. Meu irmão e minha irmã, nós não temos nenhum motivo para se envergonhar de Deus, porque Ele não tem dado este motivo. Jesus, ele morreu por nossos pecados sem que ele tenha pecado. Ele não cedeu nem às tentações do diabo para que nós tivéssemos orgulho dele. Meu irmão, também não se envergonhe por você não fazer parte das maravilhas deste mundo. Se Deus te chamou a esta graça, é porque Ele não quer que você seja enganado pelos prazeres carnais, o qual só traz tristeza, dor,
No momento até parece bom, mas o fim é sofrimento. Olhe só, o sofrimento de José. Ele era obediente a seu pai e a Deus, e seus irmãos tinham ciúmes e inveja, e mesmo sendo vendido como escravo por seus irmãos, não culpou os seus irmãos, mas dava glória a Deus por ter escolhido ele como guia da sua família. Porque nós queremos viver a vida de abundância de José, mas guardar os mandamentos de Deus e entender o seu propósito, nós não queremos. Não há necessidade, e Deus não quer que nós façamos sacrifícios de tolos. Como mesmo na época da lei, olha o que Samuel falou para o rei Saul. Deus, ele se agrada mais de quê? É de sacrifício ou que obedeça a sua palavra? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E muitos hoje, infelizmente, ainda fazem muito isso. Sacrificam-se em muitas coisas e esquecem da obediência da palavra de Deus. E quantos padeceram pelo amor deste evangelho, crendo que seriam recompensados por suas obediências? Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser jogados na fornalha de fogo do que obedecer à estátua de Nabucodonosor. Quantos têm deixado se levar pelas heresias deste mundo e dizem que Deus quer é o coração, mas veja o que diz o Evangelho. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 6,19. Mas, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, será que devemos viver de qualquer forma? Creio que não. Portanto, meus irmãos, vamos cuidar do que é de Deus e fazer por merecer o seu chamado. Saibamos que a alegria do Senhor é a nossa força, mas para isso devemos cumprir com a nossa parte, assim como Jesus Cristo tem feito. É verdade que no passado os filhos de Deus padeceram por esse evangelho de uma forma tão cruel e a ponto de serem até mortos, mas graças a Deus que hoje não precisamos passar por aqueles sofrimentos. Hoje se cumpre este propósito que diz abstenhais ou afastai das prostituição, idolatria, sensualidade, corrupção, mentiras, falsidades e tudo que se diz contrário à palavra de Deus. Meus irmãos, lembrem de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado por nós e não pelas heresias do mundo. Assim eu agradeço a Deus pela sua palavra, pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, continue sempre contigo e a guia do Espírito Santo seja sempre a direção para cada um de nós. Deus abençoe e a santa paz de Deus. Louvado seja nosso e eterno Deus.